Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa Semana do Calvário. É a nossa Semana Santa sobre a história de Jesus e como foi a sua morte na cruz. Seja todos bem-vindos e é um prazer receber você conosco mais uma vez. Essa semana é uma semana especial e se você perdeu algum episódio dos dias anteriores, você pode procurar no canal no YouTube. Também pode compartilhar com os seus amigos, tanto surdos ou ouvintes. Nós temos a tradução na modalidade oral, para que quem é ouvinte também acompanhe o sermão, as pessoas que estão aprendendo Libras, para que possam aproveitar esse material para poder compartilhar. Então, você pode utilizar e quem sabe o Espírito Santo use esse material para tocar corações de outras pessoas, né? Vamos compartilhar para que o evangelho seja pregado. O tema de hoje também é importante e eu quero te ajudar a compreender de maneira clara esse tema. Que o seu coração seja tocado pela mensagem da Bíblia e que essa mensagem possa fazer uma mudança na sua vida, uma mudança de entendimento e uma transformação espiritual, para que a sua vida possa ser uma vida entregue a Jesus, para que você tenha uma vida de comunhão com Cristo. Vamos orar nesse momento? Te agradecemos, Senhor Deus, nosso Pai, porque hoje, mais uma vez à noite, estamos aqui para estudar a Tua Palavra e compartilhar um pouco do Teu conhecimento mais profundo da Palavra. Pedimos que o Seu Santo Espírito toque a minha mente, toque a mente de quem estiver assistindo, para que as nossas mentes e os nossos corações estejam prontos a ouvir a Tua voz. Pedimos e te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema de hoje? Vamos ver? O amor que vive na adoração. Adoração. O que isso significa? Esse termo pode ter diversos significados, mas hoje eu queria explicar para você o que é melhor na adoração a Deus e como adorar a Deus de maneira correta. Vamos ver? Vocês viram que a Bíblia nos ensina no livro de Hebreus que por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então esse texto, ele tem o objetivo de fazer a gente compreender que nós precisamos louvar a Jesus, porque ele morreu na cruz para nos salvar, morreu por mim, morreu por você. Ele morreu pelas pessoas. Ele nos concede a oportunidade de aceitá-lo como Salvador pessoal, pois ele quer nos levar para o céu, para vivermos e morar com ele lá no céu. E isso é muito gratificante. Por isso, precisamos sempre agradecer e louvar a Deus pela sua misericórdia, sempre falar as coisas com Jesus, sempre buscar o nome de Jesus, sempre sinalizar em nome de Jesus, porque através desse nome nós poderemos viver uma vida melhor e as pessoas vão poder entender o amor de Jesus. Você acha que eu e você podemos fazer como as pessoas deste mundo fazem? O que você acha? Quando você tenta copiar uma pessoa ou imitar uma pessoa, essa pessoa muitas vezes se incomoda, mas com Deus é diferente. Você pode imitar o exemplo de Jesus e ele vai ficar satisfeito com isso. Ele vai gostar de saber que você se comporta como Jesus, que você se comporta como ele, que você se comporta de maneira adequada. Ele vai ficar muito feliz e vai
ser bom para você, porque você vai ter uma pessoa para admirar. E eu e você não precisamos viver orgulhosos por isso, mas sim felizes porque amamos e queremos aprender com Jesus. Certa vez, um menino pediu para o seu pai que lhe desse dinheiro. E o pai então questionou aquele garoto, perguntando para que ele quer o dinheiro, né? Para que ele queria o dinheiro? E o menino então disse: Ai, pai, ai, me desculpa, eu quero que você me dê o dinheiro porque eu quero comprar uma coisa especial, é um presente para você. Então você pode me dar o dinheiro, por favor, para eu comprar um presente para você? É claro que o pai ficou todo derretido, né, e sentido com aquele relato do filho. Ele ficou feliz porque o filho queria lhe presentear. E não tinha nem como reclamar, né? Porque o filho estava querendo presenteá-lo. E aí o pai disse: Olha, não precisa me dar presente, não. Aí o filho: Ah, pai, eu estava tão contente, agora fiquei triste. Eu queria te agradar te dando um presente. O pai sabia que era isso, mas não falou mais nada. Aí o pai então foi lá e falou para o menino: Olha, espera um pouquinho aqui que eu vou pegar o dinheiro. Pegou o dinheiro, entregou para o filho. O filho: Oh, pai, obrigado! E saiu imaginando o que ele poderia comprar com aquele dinheiro para presentear o seu pai. E quando ele trouxe o presente, o pai abriu e disse: Olha, muito obrigado, filho. Muito obrigado pelo presente que você escolheu. Muito bom, você tem uma boa escolha, inteligente. Ai, tá bom, pai, estou muito contente, disse o menino. Que interessante, né? Esse relato. O que a gente pode fazer é comparar essa história, essa ilustração, com a nossa relação com Deus. Nós devemos ser agradecidos a Deus, nós devemos louvar a Deus. Através do dízimo, através da oferta, nós louvamos a Deus com a nossa atitude, com a nossa postura. Deus ele não precisa de dinheiro, Deus ele não precisa de que eu e você louvemos a Ele constantemente. Ele não depende disso para sobreviver. Acontece que quando eu e você fazemos isso, é uma manifestação minha e sua que Deus aceita de bom grado. Assim como aquele pai não precisava de presente para que o filho para amar o filho, Deus também não precisa que nós demos alguma coisa. Ele nos ama da mesma forma. Deus é como o pai, que mesmo o menino não dando presente, iria amá-lo incondicionalmente. O amor de Deus não vai diminuir por você se você não louvá-lo, se você não o amá-lo. Ele vai continuar te amando. Mas, assim como o Pai, Deus e Jesus, Ele quer que você seja uma pessoa feliz. Ele quer te abençoar, ele quer te dar satisfação e alegria, e ao ponto de que você vai querer presenteá-lo, louvá-lo ou adorá-lo. Então, isso é um relacionamento que acontece quando você entende do amor de Jesus, do amor de Deus. Você vai doar os dízimos e as ofertas porque você ama e vai sentir prazer no que você faz. Olha só esse verso. Esse verso fala sobre dinheiro. E pensando nisso, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o tema dinheiro. Na Bíblia tem este verso que explica e aparece um camelo na história. Então, por exemplo, perguntaram certa vez para Jesus se um rico poderia ir para o céu. Jesus olhou e respondeu: É bem difícil mesmo um rico ir para o céu. Então, Jesus, usando de comparação, falou de um camelo e uma agulha.
E ele disse: é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha, porque isso é uma coisa difícil de acontecer. Então, esse trecho é uma simples comparação dentro de uma história. Mas o que foi que Jesus explicou sobre a questão de um rico ir para o céu? Será que pode, não pode? Então, esse verso que vocês estão vendo no slide, ele está conectado a uma história. E eu quero que vocês conheçam a história para vocês entenderem o contexto da onde foi tirado esse verso, tá bom? Então vamos ver qual é a história. A história é bem conhecida de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura e ele era cobrador de impostos. Ele ia na casa das pessoas e cobrava os impostos. Às vezes as pessoas não tinham muito dinheiro, mas mesmo assim ele cobrava um valor absurdo, sempre um valor a mais do que as pessoas deveriam pagar. E aí essas pessoas não gostavam muito de Zaqueu, porque as coisas que Zaqueu fazia era contraditório, cobrar um imposto muito alto e não respeitar as pessoas. Foi quando então ele ouviu falar de Jesus. E muitas pessoas circulavam a Jesus para poder ouvir e acompanhar Jesus. Zaqueu ficou curioso e ele foi de longe querer ver a Jesus. Só que ele era baixa estatura e ele não conseguia ver a Jesus. Ele teve a ideia então de subir em uma árvore. Ele subiu em uma árvore para ver a Jesus. E ele ficou esperando Jesus passar naquele caminho para que ele pudesse ver a Jesus. Então ele estava ali sentado no galho da árvore esperando Jesus passar. Jesus então percebeu a presença de Zaqueu em cima da árvore e Jesus ali no meio da multidão conversando com as pessoas, ele parou embaixo da árvore onde Zaqueu estava, olhou para ele e disse: Ei, Zaqueu, desce da árvore porque eu quero ir almoçar na sua casa, eu quero comer na sua casa. Zaqueu desceu da árvore rapidamente e disse: Vamos, Jesus, vamos até a minha casa. Ele ficou feliz com a presença de Jesus. Jesus ficou admirado e acompanhou aquele homem de baixa estatura até a sua casa. Quando chegaram lá, Jesus ficou admirado com a beleza da casa de Zaqueu, com o ornamento, o acabamento, toda a casa organizada. E ele percebeu que Zaqueu era um homem rico. E aí Jesus percebeu que Zaqueu ele tinha enriquecido ilicitamente. Então, durante a refeição, Zaqueu teve uma ideia. Ele disse para Jesus: Ó, fica tranquilo aí rapidinho que eu vou e volto ali, tá bom? Jesus disse: Tá bom, pode ir. Zaqueu então ele foi lá, pegou todo o ouro que ele tinha reservado em casa. Aí ele foi na casa das pessoas que cobravam imposto. As pessoas atendiam e falavam: Nossa, de novo você vem cobrar meu imposto? E ele dessa vez disse: Olha, não vim cobrar imposto não, tá? Eu só vim devolver o que eu peguei a mais. E a pessoa falava: Nossa, você me devolve? Nossa, eu estava precisando tanto disso. Ai, que bom que você me devolveu. Então Zaqueu foi devolvendo o ouro que ele tinha pego exageradamente. Aí ele voltou para a casa dele, Jesus ainda estava lá. E aí ele disse para as pessoas: Olha, já fiz a minha parte, já devolvi o que eu tinha roubado, que não era meu. E aí Jesus olhou para Zaqueu e ficou feliz. Vocês percebem que nessa história é uma história que a gente pode comparar com o verso que a gente leu do camelo passar pelo fundo da agulha? Vocês percebem? Foi difícil. E o que significa isso? É difícil um camelo passar pelo fundo da agulha. A aplicação que podemos fazer é como uma pessoa egoísta que tem muito dinheiro e quer levar o seu dinheiro nas costas no momento em que for entrar no céu. Mas o dinheiro é pesado e fica difícil essa pessoa entrar no céu, porque o dinheiro nas costas, dentro dos sacos, é muito pesado. E o que ela tem que fazer para poder entrar no céu? Largar esse dinheiro, soltar esse dinheiro. E aí ela vai ter que ter coragem para abandonar esse dinheiro para poder conseguir entrar no céu. É simples assim. É muito fácil entrar no céu. É fácil, igual passar uma linha por o fundo de uma agulha.
Mas o problema é que existem pessoas que querem colocar um camelo no fundo da agulha. Aí não tem jeito, vocês entendem? Jesus queria explicar isso. Zaqueu, ele aceitou e ele teve coragem, pegou tudo aquilo que ele havia roubado, pois não lhe pertencia, e então devolveu para as pessoas que eram donas de direito. Isso deixou todos felizes. É esse tipo de atitude que Jesus queria enfatizar, e não o amor ao dinheiro, mas fazer por onde as pessoas serem felizes. Zaqueu entendeu isso e por isso ele devolveu o dinheiro que ele havia roubado, e as pessoas ficaram muito agradecidas e felizes. E com isso, Zaqueu ficou muito feliz também. Esse texto que vocês estão vendo no slide é de um livro de uma autora chamada Ellen White. Ela escreveu esse trecho no qual ela coloca em xeque uma ideia sobre o que é melhor: uma pessoa orgulhosa e rica que faz a sua oferta ou uma pessoa obediente a Deus. O que é melhor, obedecer ou dar oferta? É lógico que obedecer a Deus é melhor do que fazer doações de ofertas, mesmo que as ofertas sejam muitas. Com certeza é muito melhor obedecer, porque a pessoa que obedece, ela tem um coração verdadeiro. Ela pode doar uma oferta pequena, uma oferta grande, muito ou pouco dinheiro, porque não importa. O que mais é apreciado por Deus é um coração verdadeiro. Não adianta a pessoa doar grandes ofertas, sendo que o coração dela não é verdadeiro, não é sincero no que ela faz. Isso não resolve, não adianta. Agora, aquela pessoa que obedece a Deus significa que o coração dela é verdadeiro, compreende? Então, como eu falei para vocês, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa que a gente louve a Ele. Deus não precisa que a gente faça essas coisas. O que Ele precisa é que a gente tenha um coração puro. E é através do coração puro que você vai ter o desejo de louvar a Deus e fazer a sua doação de ofertas e dízimos. É somente com um coração puro. É através da sua fé que você vai demonstrar esse louvor. Então, o mais importante é você ter fé e demonstrar essa fé, porque as pessoas vão ver você louvando a Deus, vão ver você frequentando a igreja, e essas pessoas vão entender que o teu testemunho é admirável e o teu testemunho é verdadeiro. Dessa forma, elas vão sentir o desejo de querer imitar o seu comportamento e assim seguirem a Jesus. Você vai ser uma pessoa admirada, e isso é pregar o Evangelho. O que Deus mais gosta? Ele gosta de uma igreja chique, toda empoderada e rica, ou de uma igreja onde as pessoas o obedecem e são unidas? Qual é a coisa que Deus mais gosta? O que Deus mais gosta é quando as pessoas estão unidas, quando as pessoas estão louvando, quando estão apresentando um louvor verdadeiro, uma fé genuína. Deus se admira de ver pessoas agindo assim. Para Deus, isso tem mais valor do que o ouro. Deus importa-se com pessoas assim. O ouro de todo mundo não vale nada perto de pessoas assim para Deus. Deus valoriza muito pessoas que são fiéis e que são verdadeiras. E você? O que é que tem valor para você? Você gosta de apresentar para Deus o seu louvor e é sincero? Como que você faz para obedecer a Deus? Você fica feliz quando você obedece a Deus e você se une a Ele? Deus, ele fica feliz quando você abre o seu coração. E como que você faz isso? Ele está olhando para você e saiba que você é muito mais valioso e muito mais precioso do que qualquer pedras preciosas que existam nesse mundo. Jesus olha para você como o mais precioso tesouro que ele tem.
Esse trecho da Bíblia conta um trecho de uma história que aconteceu no passado. Jesus estava andando, ele entrou no templo e se assentou para assistir à cerimônia. E aquele templo estava cheio de pessoas indo até a frente do púlpito entregar as suas ofertas. E as pessoas levavam sacos de dinheiro. Eram tantas moedas que, ao cair, o barulho delas chamava a atenção. Jesus então ficou ali observando, até que uma mulher viúva, diz a história, de que ela veio em silêncio para não ser notada pela multidão, bem disfarçadamente, de forma simples e humilde, colocou uma única moeda na urna e saiu. Jesus observou aquela atitude e falou para os seus amigos que estava sentado ao lado: Vocês viram aquela viúva colocando uma única moeda na urna? Vocês viram? E Jesus então disse: Olha, vocês acham que ela demonstrou mais fé do que as outras pessoas? E aí os discípulos ficaram na dúvida e Jesus confirmou o que ele disse: Olha, aquela mulher doou uma única moeda. Outras pessoas vieram e doaram várias moedas, sacos de dinheiro. Porém, esta mulher, ela tinha uma única moeda. Ela não tinha nada em casa. E mesmo assim, ela doou aquela única moeda. E Deus assim a aceitou. Ela não estava preocupada com o valor real do dinheiro. Se aquilo era uma moeda de ouro, se ela precisava comprar roupas, se ela precisava ficar mais bonita, a preocupação dela não era essa. É uma atitude admirável. E ela também foi muito esperta porque ela mostrou a sinceridade do coração dela. E Deus, ao ver isso, ele ficou satisfeito. Então, Deus, ele se alegra muito quando a pessoa, com sinceridade, oferece a Deus tudo o que tem e decide na sua vida que o que mais importa não são as coisas deste mundo, mas a Deus. Existem algumas pessoas que preferem passar pouco tempo ao lado de Deus, gastam seu tempo fazendo outras coisas e dedicam mínimo tempo a Deus. Pois é, só isso não basta. Isso significa que o amor não existe, que o amor não é prazeroso. Ela tem mais prazer em fazer outras coisas do que passar tempo com Deus. E assim, quando a pessoa vai à igreja, não vai ter muita paciência e vai querer que termine logo a programação para ir para casa. Sabe o que significa? Se você não passa tempo com Jesus, se você não é feliz passando tempo com Jesus, você não vai entender. Ele morreu na cruz por você, por amor a você. Ele sofreu para te dar a vida eterna. E se você não vai à igreja e não é feliz, se você entra na igreja e fica pensando em outras coisas na televisão, no futebol, no videogame, no celular, ai, amigo, você não está fazendo a coisa certa. Desculpa, mas você está errado. Você está no lugar errado. Não é na igreja que você deve estar. Você precisa, em primeiro lugar, entregar a sua vida nas mãos de Deus, passar tempo com Ele. Isso que é mais importante. Você precisa conhecer sobre o amor de Deus. Se você está fazendo isso, talvez você não saiba o significado do amor de Jesus. Ele te ama. Atualmente, é possível encontrar pessoas que dão importância para as coisas materiais, dão muito mais importância para um celular, para dinheiro, para um carro. Elas colocam essas coisas na sua vida como sendo mais importante. Pensam em roupa, pensam em casa chique, querem uma igreja bonita e esquecem que falta o amor a Deus. O amor a Deus é o mais e mais importante. Pessoas assim não têm felicidade, porque pensam que casa e carro trazem felicidade. Só que Deus sabe que isso não traz felicidade. A vontade de Deus é que você
esteja apresentando-se a Ele com louvor sincero, que você abra o seu coração de forma sincera. Isso é o que vale mais para Deus. É que você planeje evangelizar, que você pratique o amor ao próximo, que você cresça e desenvolva espiritualmente. E isso é o que tem mais valor para Deus, que você aprenda sobre as coisas que Deus tem para te ensinar. Isso é o que Deus mais quer e Ele valoriza mais. A mesma autora, Ellen White, também escreveu esse texto. E esse texto fala que o dinheiro é perigoso. Mas, claro que o dinheiro não é do diabo. O dinheiro pode ser bom. Existem pessoas que são ricas e foram relatadas na Bíblia. Por exemplo, Jó, Abraão, diversos outros personagens bíblicos eram ricos e eles viveram uma vida boa. Mas Deus, ele não se importa com o dinheiro. O que Deus quer ver as pessoas fiéis. Por exemplo, Abraão, ele foi um homem fiel. E ele não se importou com o dinheiro, ele se importou em mostrar a sua fé, o quanto ele desejava aprender de Deus. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque ele aceitou os ensinamentos de Deus e preferiu obedecer a Deus acima de tudo. Para ele, o mais importante era obedecer a Deus. Assim, Deus ficou satisfeito porque Abraão o obedecia. A viúva da história, ela tinha uma moeda e era tudo o que ela tinha. Era a única coisa que ela tinha na casa dela de especial. Por isso, ela aceitou levar e fazer a sua doação na igreja. Ela podia, por exemplo, pensar o seguinte: ah, eu não vou levar essa moeda, não, eu vou dar farinha. Vou levar farinha, porque no passado as pessoas podiam dar farinha como oferta. Ou ela podia pensar: ah, eu vou levar um cordeiro para sacrificar e dar como oferta. Ou ela podia pensar: ah, eu vou pegar um peixe e eu vou levar para dar de oferta. Não, essa personagem da nossa história, ela viu que ela tinha de mais especial na casa, na vida dela, e ela levou então para a igreja. Ela aceitou doar para Deus o que ela tinha de mais especial. Maravilhoso! É um perfeito exemplo de coração aberto. É um perfeito exemplo de uma pessoa que está disposta a se doar por amor a Deus, que não tem apego aos bens materiais. Eu vejo algumas pessoas que me mostram que ama trabalhar, que falam para mim, né, que amam trabalhar, que amam a roupa, se preocupam com coisas alheias. E eu fico pensando, Deus ele não se preocupa com nada disso. As pessoas ficam preocupadas com as coisas deste mundo, os bens materiais e esquece de Deus. Esquece que Deus quer nos ajudar. Deus, ele quer ver pessoas com um coração sincero, que tenham coragem de mostrar a sua verdadeira fé e obedecer a Deus acima de tudo. Colocar Deus e a obediência a Ele em primeiro lugar. E você quer ser como a mulher da história que pegou os seus bens, aquilo que tinha e doou para a igreja? Ou você pega aquilo que você tem de melhor, aquilo que você gosta mais, que é importante para você, e então pega e faz uma doação para as pessoas pobres, com roupa ou dinheiro, ajudando através da igreja. Será que você está disposto a fazer como aquela mulher? Então, vocês viram na Bíblia, no livro de Tiago,
o que está dizendo esse verso? Olha, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, logo pela manhã, quando o sol está nascendo, você vê a neblina se dissipando, não é mesmo? Isso representa a brevidade da nossa existência. A aplicação para isso é que, mesmo que você junte dinheiro, mesmo que você seja famoso, mesmo que você tenha bens materiais, desculpa, isso não adianta de nada, porque tudo isso vai se desfazer com o tempo. Nada disso é eterno. Isso não dura para sempre. Com o tempo, no futuro, isso vai se desfazer e você vai olhar para si e vai ver que você não tem nada, porque tudo isso acabou. A sua fama foi embora, o seu dinheiro foi embora, o carro acabou, a casa acabou. Sim, você vai ficar sem nada, entendeu? O que você deve colocar em primeiro lugar na sua vida? As coisas materiais? Me desculpe, mas se você estiver fazendo isso, você está perdendo tempo, porque tudo isso vai se acabar. Agora, se você busca Deus em primeiro lugar, você mantém contato com Ele, mantém uma relação, isso nunca vai acabar, porque Deus é eterno. E assim, junto com Deus, estaremos aprendendo sobre o seu amor. Este amor é capaz de transformar a nossa mente e o nosso coração, pois é um amor eterno que transforma a nossa vida para sempre. Por um acaso, na sua vida, tem algumas coisas que você considera tão importantes ao ponto de amá-las e não querer se desfazer dessas coisas? Por exemplo, se você perder isso, você vai ficar angustiado, vai se sentir mal? Em relação ao céu, você fica preocupado com o seu futuro? Você tem preocupação em amar a Deus? Você tem preocupação em aprender sobre a Bíblia? Ter uma comunhão com Deus? Isso não te preocupa? É, parece que você dá valor às coisas que no futuro vão se desfazer. Mas e as coisas que são importantes, coisas que são eternas? Você não dá valor a isso por quê? Sabe o que significa essas coisas materiais que logo se perde? Elas são como um gelo. Imagina que você tem um bloco de gelo e você fica ali tentando secar aquele gelo ou cuidar para que ele não derreta, mesmo com o sol nascendo e esquentando. Esse gelo vai derreter. Não adianta você cuidar ou fazer qualquer tratamento. Aquilo vai virar água porque o sol vai aquecer e ele vai derreter. Você fica perdendo seu tempo fazendo aquilo para que o gelo não derreta, mas para quê? A melhor coisa é você evitar de perder o seu tempo. Por isso, você precisa de verdade ir atrás de coisas que são importantes, coisas que são eternas, coisas que nem o sol nem o tempo desfaz, que permaneçam firmes, como a rocha. Você sabe que a rocha ela é super resistente. Ela resiste ao calor, ao frio, à chuva, ao vento, ao sol. Ela permanece. Pode vir qualquer intempérie, ela permanece lá. E Jesus, ele é comparado à rocha, porque ele é firme como a rocha. Ele nunca vai te desamparar, nunca vai te decepcionar, nunca vai te fazer ficar magoado. Jesus nunca vai ser um incômodo para você. Ele quer te ajudar, ele quer transformar a sua vida. Você precisa estar firme na rocha, porque estando com ele você vai estar seguro. Agora, se você sustenta a sua vida em coisas que vão se desfazer, me desculpe, mas você está perdendo o seu tempo, compreende? Eu queria contar para vocês a história deste homem, é o Cleiton Batista. Ele também foi convidado para participar de um programa de entrevista e pediram para que ele contasse a história dele.
Então agora eu vou contar a história que ele contou nesse programa. Quando ele tinha 11 anos de idade, pela primeira vez na vida ele aprendeu a tocar violão. Ele gostava, com 11 anos ele gostava de tocar violão. Com idade mais ou menos de 16 anos, as pessoas diziam que ele tocava violão muito bem. E aí convidaram ele para fazer alguns shows ao vivo, né, em bares ou em casa de shows. Ele aceitou e foi fazer esses shows para poder ganhar o seu dinheiro. E ele começou então a ficar famoso pelo Brasil. Ele começou a ser conhecido e ser chamado para fazer shows com seu violão. Também viajou internacionalmente em outros países para poder fazer o seu show e assim divulgar o seu trabalho. Ele gostava muito de fazer shows, ele gostava de rock e sempre os shows eram à noite, né? De manhã e à tarde ele aproveitava para poder dormir e descansar, porque à noite era que o negócio funcionava. E à noite ele saía para fazer os seus shows e compromissos que ele tinha. Só que durante esse tempo ele percebeu que a vida dele ele tinha alguma dificuldade. Um dia então ele conseguiu uma, uma mulher e acompanhou ela até o ponto. E enquanto os dois estavam ali no ponto, um, um homem chegou para os dois convidando-os para assistir uma palestra especial em um lugar. E aí combinaram o horário, o dia, o local, e eles disseram que iriam e tal. Então aqueles dois então foram ver aquela palestra. Aquela palestra que estava pregando era um pastor. O pastor estava pregando, o pastor Luiz Gonçalves estava pregando sobre a profecia do Apocalipse e eles dois estavam ali sentados naquele lugar cheio de pessoas. E aí no final da palestra, o pregador então disse para as pessoas que estavam assistindo: olha, vocês precisam se unir a Cristo. Vocês precisam estar com Jesus. A mulher que estava com o Cleiton, ela tomou a decisão e ela então aceitou o chamado de Deus. E o pastor Luiz Gonçalves então foi lá e conversou com os dois e o Cleito disse: olha, eu sou roqueiro, tal, eu queria aceitar Jesus, mas eu sou roqueiro. E aquele homem então disse: olha, eu não sei se vai aceitar porque eu sou roqueiro. E o pastor disse: não tem problema, eu conheço. Você tem uma voz boa e toca o violão. Amanhã eu vou pedir para você, você pode tocar uma música para mim? Você pode me ajudar tocando uma música? Eu vou te dar a música que eu quero que você toque. E o Cleiton disse: tudo bem, amanhã podemos então tocar essa música. E aí o pastor então no dia seguinte estava lá. O pastor fez o sermão. No final do sermão, ele convidou o Cleito para fazer a música, né? Para tocar a música. As pessoas olharam e viram o Cleiton com a caracterizado, né, como um roqueiro. Ele estava com roupa de roqueiro, com acessórios de roqueiro, com cabelo de roqueiro. E aí ele então chegou lá na frente do palco e começou a tocar de forma suave aquela música. A música consistia, a sua letra, em ser uma letra de gratidão a Jesus. Era uma música que dizia que eu não era nada, mas Jesus me encontrou, me salvou e por isso eu devo agradecer e devo louvar. Eu não sou nada, mas Jesus me ama e assim eu o louvo. Essa era mais ou menos o teor da letra da música. E aquilo era uma música de gratidão e louvor. As pessoas que estavam ali se emocionaram e depois este homem ele se desfez dos acessórios e ele não quis mais fazer parte dos shows de rock e agora ele aceitou ser batizado. E a sua namorada também. E depois eles casaram e hoje eles têm dois filhos. E a família do Cleiton é feliz, é uma família cristã até hoje. O Cleiton,
Ele continua trabalhando com música, mas agora ele canta e toca, divulgando o Evangelho de Jesus, levando a mensagem de Jesus para outras pessoas. E eu fico admirado porque Deus ele aproveita o dom que as pessoas têm para mostrar ao mundo o seu amor e o seu Evangelho. Eu espero que você decida a cada manhã adorar a Deus com a sua vida, sim, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Que você utilize os seus dons para louvar a Deus. Assim, Deus ele ficará satisfeito e você poderá, com o seu dom, presentear a Jesus. É claro que o dom é um presente que ele nos concede, mas quando você utiliza o presente que Jesus te deu para louvá-lo, para louvar a Deus e utilizar para a pregação do Evangelho, isso é uma atitude que Deus fica satisfeito. Eu espero que você aceite isso e que Deus te abençoe. Eu espero que você se sinta feliz, que você aceite louvar a Deus, que sempre mostre o Evangelho para as pessoas, porque falta pouco tempo para Jesus voltar. E tem muitas pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Elas não sabem, vivem desesperadas, precisam saber e precisam conhecer a Jesus. O Espírito Santo quer usar você para você levar o Evangelho, mas antes você precisa abandonar o interesse pelas coisas deste mundo. Assim como fez Zaqueu, que antes ele tinha interesse pelas coisas do mundo, e aí ele passou a ter o interesse por Jesus, pois ele percebeu o quanto era importante obedecer. Vamos orar. Querido Pai, hoje nós entendemos que a nossa vida não tem valor sem a Tua presença. E mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor nos ama da forma como somos. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão. E a única oportunidade que temos é de louvar a Ti com os nossos louvores, os nossos dízimos e as nossas ofertas, entregando a Ti os nossos dons. Por isso somos muito, muito gratos a Ti. Nós queremos sempre aprender mais do Teu amor, para que o Senhor nos ensine e assim poder ensinar a outras pessoas. Que o Senhor toque no coração de cada um que está assistindo, que elas possam estar receptivas a receber o Teu nome e o Teu chamado. Nós oramos em Teu nome. Amém, Senhor. Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir. Quem sabe alguma pregação faz chorar ou sorrir. Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã, pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir. O Evangelho foi feito pra repartir, não se guarda, se vive. Vou servir, libertar, libertar. Essa luz não desvela, vai amar. Além das portas há uma multidão que precisa sentir o amor real transformador que pregamos aqui. Se não houver a chance de falar de amor sem fingir, recebam outro sem julgar, pois o amor se dá sem medir. O Evangelho